estamos começando mais um programa Cultura Debate e no programa de hoje vamos falar sobre uma doença que volta a preocupar os brasileiros, a sífilis e outras doenças também sexualmente transmissíveis. Participam do programa a assistente social da Secretaria da Saúde, Ana Paula Martins, e a enfermeira Camila Anversas. E você pode participar e fazer as suas perguntas de duas formas, através da nossa fanpage no Facebook, que é facebook.com/TV Cultura do Vale, ou pelo WhatsApp, o número é 998240324, repetindo, 998240324. Muito boa noite, Ana Paula. Prazer em tê-la de volta aqui, né? Camila, boa noite. Seja bem-vinda aqui. Obrigada. Ana Paula, olha só, essa data, né, o Dia Nacional de Combate à Sífilis, né, acontece muito recentemente, né? Ficou definido que é o terceiro sábado de cada mês de outubro, né, que será a partir de agora o Dia Nacional de Combate à Sífilis. E por que é recente? Em apenas 5 anos, o número de casos de sífilis, o pessoal de casa saber, aumentou 5.000%, segundo dados do Ministério da Saúde. Eram 1.249 casos em 2010 e esse número passou para 65.878 casos em 2015. Aqui em Montenegro também é aparecida essa assustadora velocidade com que cresceram os casos de sífilis registrados, Ana Paula? Sim, a realidade tem preocupado bastante nós profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, né? Muitas pessoas acreditavam, a gente entende que muitas pessoas acreditavam que a sífilis já não existia mais, já estava erradicada, né? Ou ainda que se não pudesse existir a reinfecção, ou seja, tu tem a sífilis uma vez, faz o tratamento e aí tem a cura e não se reinfecta de uma outra relação, né? Então a sífilis é uma doença, é uma infecção sexualmente transmissível, como tu falaste, né? A gente também visualiza a questão de ter muito, no início da década de 90, a questão do HIV, né? Questionou muito a questão do HIV e se despreocupou, assim, tanto as ações de educação em saúde como a população em relação às outras infecções sexualmente transmissíveis. Então, sim, nós estamos bem preocupados. Para se ter uma ideia, até agora, este ano, nós temos 88 casos notificados no município. Para a gente ter uma ideia, vamos fazer um comparativo com outros anos. Sim. A gente estava falando que nós temos o quê? Em 2014 nós tivemos 45 casos notificados, em 2015 100 casos notificados, em 2016 76 e esse ano até agora 88. Em 2014 para cá aumentou consideravelmente, quase dobrou. Notificados, né? Nós tivemos assim, hoje a gente tem essa confirmação dos dados em função da notificação, que agora é obrigatória, compulsória, e a realização dos testes rápidos, que nos deu uma grande autonomia em relação ao tratamento, à orientação, né? Então, até agora nós poderíamos fazer os testes rápidos, agendado, a população procura, tanto para HIV como sífilis e as hepatites, para fazer em 20 minutos teria um resultado. Para sífilis o teste rápido não é diagnóstico, mas tendo positivo se encaminha para os demais procedimentos para, se for o caso, fazer o tratamento. Só que, Camila, esses testes rápidos agora estão ameaçados, isso explica para a gente por quê. Temporariamente suspensos, né, desde 21 de outubro, onde o Conselho Federal de Medicina entrou com uma liminar suspendendo os efeitos da lei, né, da portaria, que liberava, então, os enfermeiros para a realização dos testes rápidos. Então, agora... Em suma, entendem que é a exclusividade dos médicos. Estamos prejudicados, né? Em suma, entende-se isso. Né? Que os enfermeiros não podem realizar os testes rápidos. Na prática, em Montenegro fica suspenso. Suspenso, temporariamente, porque até essa prática não foi, esses protocolos não foram específicos para médicos, né? A partir de 2015 já começou com os enfermeiros realizando a testagem. O que não significa que não se vai fazer os exames, né? Claro, o tratamento, a pessoa que tem a dúvida... mas assim, agora ela vai ter que passar por uma consulta, né, Camila? Para fazer a solicitação, para fazer a primeira abordagem. Antes a gente já poderia, pela enfermagem, fazer a testagem e encaminhar para o atendimento médico. Isso já adianta bastante coisa, né? Como a Ana Paula falou, agora... a pessoa chegava no serviço, né, já agendava, já fazia o teste rápido e já era encaminhado, né, para esse tratamento específico.
perde tempo, fica mais burocrático, né? As campanhas, como agora, né? Nós estamos em Outubro Rosa, como tu falaste, agora seria o próximo sábado, né? O Dia Nacional de Combate à Sífilis e a sífilis congênita. Então, assim, para as campanhas, né? Em relação aos testes rápidos, prejudica bastante. Explica para as pessoas de casa qual é a diferença de sífilis e sífilis congênita. Eu pedi para a Camila explicar da sífilis congênita, quem faz o acompanhamento. A sífilis congênita, ela é, então, adquirida através a gestante passa através da via transplacentária para o feto, né? E o feto nasce, então, com a doença, se a mãe não for adequadamente tratada na gestação. O que preconiza, então, o Ministério da Saúde? Que quando a gestante inicia o seu pré-natal, na primeira consulta, já se realize o teste de VDRL, né, para testagem de sífilis, depois no início do terceiro trimestre de gestação e na hora do parto. Então, nesses 3 momentos é feito essa testagem e se positivo, né, se reagente para sífilis, já se inicia o tratamento da gestante. Tem cura o bebê? Exato, tem cura, né? Então, quanto mais cedo se trata, menos efeitos se tem no feto, né? Os casos de sífilis, então, ou é por contato, ou por contato sexual, né? Ou por congênito que nasce. Vertical, que a gente chama. Ou transmissão vertical. Contato, como transfusão de sangue, por exemplo, no caso da AIDS, aí não há. Não. É exclusivamente sexual. E vertical, que é o caso de mãe para filho, né? E aí, sim, o que a gente, primeiro, em relação à gestação, né? O que a gente diz? Está suspeitando, que vale para as outras infecções também. Suspeita que está grávida, procure o posto de saúde para confirmar essa suspeita e, se for positivo, se está gestante, iniciar o pré-natal quanto antes. Porque a sífilis, ela tem cura, mas o tratamento ela tem que ser iniciado quanto antes. Por quê? Quando o neném nasce, você vai fazer todo o procedimento, né, que é protocolo, enfim, ele vai ser acompanhado durante 18 meses, né, que vai ter a alta. Se não tratado tardiamente, o bebê pode ter sequela, tá? Uma microcefalia, uma cegueira, um retardo, né? Então, pode ter uma sequela ou mais de uma. Sequela neurológica, né? Por curiosidade, destes, vamos dizer, 88 casos, tá? Desse ano de 2017, qual é a divisão entre homens e mulheres? Eu não tenho aqui dos homens e das mulheres, eu tenho das gestantes. Nós temos 26 gestantes esse ano até agora. Tá? O ano passado nós tivemos 38, em 2015 40. Que é mais, digamos assim, mais fácil de diagnosticar, porque a gestante faz todo tipo de exames possíveis. Mas o nosso grande desafio é a adesão do homem, principalmente. E ainda na gestação, a gente ainda, em função da gestação, em função de ter uma abordagem protetiva em relação ao bebê, a gente chama o parceiro, orienta, né? Porque o que acontece? Não adianta a mulher fazer o tratamento e o parceiro não. Tem que ser os dois, tem que fazer o tratamento. Durante o tratamento tem que usar preservativo, tá? E os dois, aí, cumprindo o tratamento, se faz a coleta de novo de exame para saber como é que está o tratamento na pessoa, né? Como é que foi, é monitorado isso. Então, assim, o que a gente, nosso grande desafio? O tratamento injetável. É um perfil masculino o receio do tratamento injetável, né? Então, a gente faz a busca, faz a sensibilização. Alguns casos, a gente, como medida protetiva, a gente sempre fala isso, né? Os homens têm mais medo. Tem, é difícil. É difícil. Público mais jovem, principalmente. E mesmo a gente fazendo uma abordagem, o que a gente faz assim? A gente chama, faz a conversa, olha, a sífilis é uma doença sistêmica, ela tem 3 fases, né? Pode levar até 20 anos para ter uma manifestação, que é a fase terciária, né? Então, tu mostra uma coisa que assusta, né, Camila? Mas eles, não, eu prefiro, então, quando chegar nesse nível, eu vou me tratar. Um número bem significativo. Então, assim, isso é importante, assim, ó, que se entenda. Que a sífilis, por exemplo, na fase primária, ela vai ter uma manifestação que é igual, tratando ou não tratando, que é uma ferida na genitália. Que vai... Do homem ou da mulher. Que não tem dor, que não coça, que não tem pus. Então, mesmo tratando, ela vai sumir. E aí, se tu não tratou ou não fez o tratamento adequadamente,
pode criar uma resistência, inclusive, aí ela volta na fase secundária, com outras manifestações, né? Roséolas sifilíticas, que são na palma da mão, embaixo dos pés, depois pode se espalhar pelo corpo. Lesões de pele. Lesões de pele, perda de cabelo, que não é a calvície, é uma perda, se chama alopécia, que é uma perda assim, de tufos de cabelo, né? Depois vai para a fase dentária, até para uma fase terciária, que é problema neurológico, cardíaco, problema ósseo. Eu lembro disso porque, não sei se vocês já viram, não conhecem a história do Heleno de Freitas. O jogador? Isso, que é um jogador do Botafogo muito famoso. Rodrigo Santoro, né? O personagem é do Rodrigo Santoro, exatamente. E o Rodrigo Santoro, não, o Heleno de Freitas foi um caso, né? Que foi a loucura. De um cara que acabou ficando demente. E era muito comum naquele tradicional sanatório de Barbacena, né? Eles colocavam as pessoas lá. E o Heleno de Freitas foi um dos que foram lá. E não era um caso de sífilis. Com sífilis, que na época era uma doença que já estava assustando, nós estamos falando de 50, 60, 70 anos atrás, e ele pegou a doença e morreu muito jovem. Morreu com menos de 40 anos. Demente. Mas só na década de 70 se descobriu que a sífilis ia para um nível neurológico. Isso é uma coisa recente, se a gente for ver, né? Então, assim, se tu for ver, não, na época não se sabia. Quanto mais se avançou, mais se pesquisa, enfim, mais se descobre. Claro que as doenças de bactéria e vírus, né, como as ESTs, elas são mutantes, né? Então, se inventa uma medicação. O que a gente fala muito para os pacientes, assim, ó, tu não pode criar resistência. Tu tá tomando um antibiótico, daí tu não cumpre o tratamento, acho que deu uma melhorada, isso para qualquer situação, né, Camila? Deu uma melhorada, vou parar de tomar remédio. Não pode, tem que cumprir o tratamento como o médico prescreveu até o final. DST? Não. Por quê? Antes era doenças. Doenças sexualmente transmissíveis, a gente usava. Era DST. E no meu tempo era doença venérea. Porque doença venérea era uma alusão à deusa Vênus, né? A deusa do amor. Agora, daí tinha camisa de Vênus. Isso, viu? Tem muita informação. E assim, ó, o que acontece? As infecções sexualmente transmissíveis, elas existem desde que o mundo é mundo, desde que as pessoas têm relação sexual. Isso nós temos registros, assim, dos povos egípcios, a gente tem registro da gonorreia, por exemplo, na Bíblia, né? Camisa de Vênus, foi quem deu esse nome, foi Shakespeare. Então, assim, se for estudar a história, né, das doenças, é uma coisa, assim, bem... Eu sou suspeita, né? Eu gosto dessas curiosidades. Mas, assim, o que acontece? Muito se pesquisou como HIV, tem várias teorias sobre a origem, enfim, mas a questão da sífilis se descobriu recentemente. Então, hoje a gente pode orientar as pessoas a isso e falar da resistência à medicação. Então, tu tem que cumprir o tratamento, tu tem que ir, porque pode. A gente tem paciente, assim, que de rejeição, de começar a parar, já estão 20 anos e já estão numa fase terciária. Tá aí uma informação, que foi a primeira informação do programa, que é para reforçar. O sujeito contraiu sífilis, fez os exames e tal, diagnosticou, foi curado, tá? Mas depois de um tempo ele pode contrair a doença de novo. Esse é um aspecto importante. Exato, isso, né? Foi isso que a gente conversou no início, né? Que ela não é uma doença que nem a gente compara, né? Que nem a catapora, que se tu tem uma vez, pegou a catapora, nunca mais. Não, ela é uma infecção causada por bactéria, tu teve o contato sexual com uma pessoa que esteja infectada, tu vai ser reinfectado. Perguntas que falam, inclusive, sobre o estágio da sífilis. O Pablo, do bairro de Emanuente, pergunta se existe algum estágio onde a sífilis é mais evidente ou menos evidente. Quando ela é menos evidente, tem como perceber a doença de alguma maneira nesse primeiro estágio? O primeiro estágio é o que a gente falou, que é essa ferida que aparece, mas que nem sempre a pessoa percebe. Por quê? Porque como não dói, não coça, não tem pulso, ela vai desaparecer, né? Depois de umas 3 semanas. 3 a 4 semanas ela desaparece, e ela é indolor,
Então, na literatura até se diz, quando tu começa a te preocupar, ela desaparece, daí tu achou que acabou a infecção. Ou assim, o que acontece? A pessoa acaba usando um medicamento, ou caseiro, ou que alguém indicou, passa e acha que sumiu porque passou aquele medicamento. E não é. Então, na dúvida, tem que procurar o serviço. É uma ferida que aparece na genitália, né? Ou no pênis, ou na vagina, ou no ânus, e às vezes pode estar dentro também. Então, na primeira fase mais, às vezes a pessoa não percebe. Aí vai perceber na fase secundária, que já são as roséolas sifilíticas, que aparecem na palma da mão, embaixo dos pés, e depois vai para o corpo todo, né? Que eu acho que é a fase mais evidente também, né? E a Andréia, do bairro Santo Antônio, pergunta se existe algum estágio da doença onde ela é mais contagiosa do que o outro, ou desde o primeiro estágio ela é igualmente contagiosa. Desde o primeiro estágio. Por que o Leandro falou da nomenclatura que mudou? Antes era doenças sexualmente transmissíveis. E por que o Ministério da Saúde mudou essa nomenclatura? Se entendia que falando dessa forma, somente quando tu estivesse doente, estaria transmitindo. E não. Então agora é infecções sexualmente transmissíveis, ou seja, tu pode estar infectado, não apresentar sintoma, estar num período de incubação e estar transmitindo a doença. Os pesquisadores do próprio descobriram nesse momento incrível, essa progressão geométrica, mesmo, em 5.000%, né, num período de 5 anos. Eles entendem que uma das explicações para isso pode ser o fato de que, como hoje é muito mais difícil de alguém morrer de AIDS, a pessoa que tem o vírus HIV consegue viver por muito tempo, isso pode ter, de certa forma, relaxado um pouquinho o controle no uso de preservativos. Vocês acham que é por aí? Isso ajuda a explicar um pouco desse fenômeno? Acredito que sim. A gente fala muito, assim, quando a gente faz roda de conversa e palestra, a gente fala muito do uso do preservativo, né? O que acontece? As pessoas, assim, ainda tem aquele conceito que o preservativo vai mudar alguma coisa da relação sexual, do prazer. E isso hoje em dia, Isso em todas as idades? Não, o público jovem usa mais preservativo, a gente vê. Até porque se a gente fala muito nisso em escola e a gente tem um mostruário que a gente mostra as várias opções que a gente tem de tamanho, a gente sempre fala assim, preservativo é igual roupa e sapato, tem tamanho. Então, da importância de se conhecer, de experimentar, de usar, às vezes até para o público... Tem que falar isso de uma maneira natural. Aberta. Né? Saber mesmo, né? Claro, e a gente sempre diz assim, quando a gente vai em escola, empresa, nós estamos lá para orientar, né, para informar sobre as coisas que se tem disponível, para que a pessoa tenha informação e possa também passar para outros. Desmistificar essa questão do corpo, né? Então, isso é bem importante. E claro, mesmo assim a gente ainda vê, né, acho que isso que tu falou é bem real, que hoje o HIV ele é considerado uma doença crônica, como uma diabetes, com uma pressão alta, né? Ainda se morre, eu sempre digo, a gente teve aqui outra vez, eu e a Helena, e não se morre mais. Eu tenho muito cuidado em falar dessa forma, porque parece que tudo é resolvido com a medicação. Mas tem que tomar medicação. Então, assim, ninguém quer passar o resto da vida tomando, se for o caso, né? E sim, teve esse impacto em relação a ter a medicação por HIV e em uso as pessoas acharam que não existem mais. Não é só a sífilis, né? Outras doenças, a herpes genital, a gonorreia, o HPV. Isso é uma outra coisa, né? Que a gente precisa falar muito de HPV, porque a gente também tem dados significativos de HPV em público jovem, né? E o HPV, por exemplo, é uma infecção sexualmente transmissível que se pega, inclusive, com sexo oral. E muita gente não sabe, né? Então, esse é o nosso trabalho, é orientar, informar, né? Para que a população saiba usar os instrumentos necessários para que tenha uma vida tranquila, né? E os recursos também. Concordo também, Camila, com essa questão de que às vezes as pessoas relaxam, porque a AIDS não preocupa mais tanto, embora, como disse a Ana Paula, né, tem que tomar remédio, o ideal é evitar, né? Exato, é que assim, se deixou de usar o preservativo, né, e se criou um pouco um mito em relação, que nem a Ana Paula está
falando, né? Ah, porque incomoda, porque, né, fica diferente a relação. E se acabou esquecendo que existem, né, essas infecções e que ainda nos preocupam, né? Por isso que a gente está aqui hoje. Ana Paula, tu que és uma apaixonada por saúde pública, assistência social, como é que a rede pública tem tratado disso aqui em Montenegro? Uma vez diagnosticado, há os remédios, o tratamento todo pela rede pública? Sim, todo o tratamento. Uma vez diagnosticado, identificado, né, o paciente ele não vai para a fila, ele vai direto para o atendimento. A gente estava falando recém dos testes rápidos. Vamos pegar uma realidade do teste rápido. Vai fazer o teste rápido, ele já é encaminhado para o tratamento. Não se manda o paciente, isso em nenhum posto, tá? Não vai para uma fila, o profissional, o enfermeiro já encaminha, já é prescrita a medicação e já entra em monitoramento. Já né? recebe na mesma consulta, ele já recebe a primeira dose da penicilina, no caso, que é o tratamento, né, é injetável, né? Esse é o nosso grande desafio, assim, porque o que a gente percebe, assim, o público masculino tem mais dificuldade de adesão ao tratamento da sífilis em função de ser injetável. Né? Isso é um perfil. Né? O público masculino, ele chega ao serviço de saúde... Da dor. Porque a injeção, né? Que vai doer, mas pior é... Já ouviu falar na benzetacil? Então, assim... Tem algumas, quem já tomou não esquece. E uma coisa importante, assim, ó, a gestante vai ser acompanhado normal para Natal, o paciente adulto também, e o recém-nascido, que a mãe teve o resultado positivo, a Camila, que a Camila é nossa colega da pediatria, né, enfermeira da pediatria também, a Camila que monitora os recém-nascidos até os 18 meses, né, e a Camila e o pediatra, então acompanha até dar alta do bebê, né. Como é que a tendência, Ana Paula, com esse trabalho que é feito com os jovens, né? A gente tem batido nessa tecla, os jovens cada vez mais recebem informação nas escolas, dentro de casa, de que, sei lá, daqui a 20 anos a gente vai estar conseguindo falar aqui, que estejamos bem daqui a 20 anos, né? Para falar de uma redução, isso em função justamente das pessoas saberem mais sobre isso, de usarem o preservativo, de se cuidarem, de cuidarem de si mesmos e do seu parceiro. A gente está sempre se reinventando, né? Porque o que a gente percebe, assim, Leandro, que esse público agora ele tem muita informação. Isso é bom, mas ao mesmo tempo a gente fica, às vezes se questiona muito lá como falar, como chegar. No momento que eles têm muita informação, o que vai se apreender do que se passa, né? Então, por que a gente está se reinventando? Assim, antes da gente iniciar, a gente estava conversando, eu e a Camila, vamos agora usar mais a técnica de roda de conversa, por exemplo, né? Então, assim, a gente faz palestra, tudo, né? É bem importante também, mas às vezes o público fica mais passivo. Então, a gente tem experimentado mais roda de conversa, né? A gente abre para pergunta, às vezes eles ficam constrangidos como escola, então a gente faz uma caixa de pergunta e já vai com as perguntas lá. Uma curiosidade, qual é assim, uma pergunta frequente entre os jovens em relação a sífilis ou doença de transmissão? As duas. É alguma coisa que não se pode falar na história familiar. Tem, a primeira eu acho que não, o horário não permite, assim, não que seja. Uma linguagem, assim. Não, assim, o que eles confundem muito a questão do uso do anticoncepcional, dos métodos anticoncepcionais com a prevenção. Isso é uma coisa que ainda nos chama a atenção, né? Como se bota o DIU, se toma uma pílula. Não, a única forma de se prevenir infecções sexualmente transmissíveis usando a camisinha, tá? Feminina ou masculina. Gravidez, no caso. Ainda é, que é uma preocupação que a gente tinha, né? Isso não mudou. Precisa usar a camisinha. Essa é uma grande dúvida ainda, e a questão da sífilis, o que tem nos apontado muito é essa questão da reinfecção, de achar que não, que eu peguei, eu me tratei e não vou ter mais. Talvez porque seja uma infecção que tenha cura, e o HIV não, talvez se confunda um pouco isso, né? E as formas de contágio sexual, como eu falei antes. Quando se fala assim, que algumas infecções podem se pegar com sexo oral, como assim? E até mesmo com sexo anal, né? Não pode, sabe? Então eles questionam bastante isso. Por isso que a gente tem se reinventado, como eu falei,
de ver, bom, toda vez que a gente sai de um grupo, a gente troca ideia, olha, isso, eu observei isso, observei aquilo, e também pede para eles sugerirem, né? Vocês gostaram? Acho que foram válidos. Muitos nos procuram, público jovem, né? Não, esse lance da pergunta é interessante, porque isso, vocês mesmos vão conhecendo a realidade deles, os hábitos dos jovens. Não tem como a gente trabalhar sem não ir para a rua, assim. Para mim, principalmente, assim, acho que todos nós, né, Camila, hoje em dia não é só o assistente social que faz visita domiciliar, né, o enfermeiro, o médico, o agente comunitário. Os agentes comunitários são grandes parceiros, porque eles nos trazem, a gente tem momentos, assim, de troca com os agentes, e a gente comenta, eu vi isso, eu vi aquilo, a gente troca muito, porque a gente está aprendendo, a gente aprende, ensina, e a realidade é muito dinâmica, né? E às vezes a gente surpreende, como isso que a gente falou, tem coisas que ainda não mudaram, né? Eu achei que sífilis não existisse mais. Público adulto, assim, uma faixa etária entre 50 e 60 anos, é bem comum a gente ouvir isso. Mas nem sabia que existia mais sífilis, né? Claro, isso foi muito da AIDS no último tempo, né? A partir da década de 80, ali, né? Tem algum telefone que as pessoas que daqui a pouco estão assistindo o programa e querem assim, tirar mais informações lá na secretaria? Bom, lá na secretaria pode procurar a enfermeira Helena, né? Que a Helena é a coordenadora do Programa Municipal de Infecções Sexualmente Transmissíveis, no período da manhã, né? Na pediatria, eu estou na pediatria todas as manhãs, a Camila está todas as tardes. De manhã também tem a enfermeira Ionara, tem a equipe lá, né, as orientações, as dúvidas, ou o posto de saúde, os postos de SF, procurar o pessoal da enfermagem para orientação, caso for necessário as consultas, e o PAN. Então, todos os postos, toda a rede, todos nós, até porque nós temos sempre momentos que a gente troca de encontro, eu e a Helena, a gente faz muito a atualização das informações, como a gente tem reunião no estado, traz muita informação, a gente sempre tem esse momento de troca, né? Do pré-natal a gente também passa muita informação para os colegas, né? Para que todo mundo esteja falando a mesma língua, né? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de falar, infelizmente a gente tem essa realidade do teste rápido, hoje, que a gente espera que vá mudar, mas não quer dizer que a pessoa não vá procurar atendimento. Qualquer dúvida, procure posto de saúde, procure enfermagem, nos procurem lá que a gente vai orientar e vai encaminhar adequadamente a situação. Perfeito, Ana. Boa noite, estamos à disposição aí para todo e qualquer assunto que seja importante, porque o que for importante para vocês, a gente sabe que é importante para as pessoas que a partir tem que enxergar essas mensagens, né? Obrigado, boa noite. A gente que agradece o espaço. Priscila, boa noite. Boa noite e até semana que vem.